Hoje, 19 de fevereiro de 2025, século 21. 210 é o encontro de hoje. 210. Já tivemos bastantes encontros. Esperamos que, após tantos encontros, tenhamos nos encontrado. Bom, antes de qualquer outro assunto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, aqui nos encontramos mais uma vez. Aqui estamos, Jesus, porque desejamos angariar conhecimentos para colocarmos no único tesouro que realmente nos pertence, o tesouro do conhecimento. Esse a traça não rói, o ferrugem não estraga. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade. A oportunidade também de estarmos amparados por amigos espirituais que cuidam de nós. Muito obrigado, Jesus, por tudo. A esses amigos, nossa gratidão. Nossa gratidão, mas uma gratidão muito forte, de coração, porque certamente, sem esse amparo, tropeçaríamos muito mais. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos o nosso estudo, na sequência da etapa que estamos verificando, lembram que eu falei desse livro? E disse que o traria para mostrar-lhes? Da Sueli Caldas Schubert, Nas Fronteiras da Nova Era. Esse livro, Sueli Caldas, trabalha em cima dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, certo? A apresentação desse livro é de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Muito bem. E então, eu falo muito do Órion. Quem leu Transição Planetária vai encontrar o Órion. E então, eu vou destacar só pequenos trechos para que vocês possam ver que o que temos falado e colocado na tela a respeito, nos slides, não é uma simples brincadeira. Palavras de Órion. Esse aqui, o que eu vou ler primeiro, são palavras de Órion, pequena mensagem, é um pequeno trecho. Todo pioneirismo, observe os detalhes, todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente para melhor. Quando a vulgaridade predomina, razão pela qual são especiais todos esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando, aparentemente, haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. Graças a Deus eu sempre fiquei com Órion, até mesmo sem antes conhecer. Não tenho receios. E pelo contrário, o que ele fala aqui, eu posso afirmar que é uma realidade. Porque eu me senti assim a partir do momento que eu comecei a trabalhar a doutrina espírita. E aí,
a nossa querida Sueli Caldas Schuller faz comentários a respeito dessa mensagem de óleo. Ela é bem mais extensa, mas olha, vamos ver o que ela diz, vamos procurar refletir a respeito, vamos raciocinar. Fala Sueli. Você que está lendo, já viu algum padre fazer gracinhas enquanto reza a Santa Missa? Já viu algum deles diminuir o tempo da missa para não cansar o povo? Já notou algum pastor, diante de milhares de fiéis, fazer graça, contar casos vulgares para alegrar o público? Já ouviu diminuir o tempo do sermão para que a plateia não fique cansada? A missa é séria, o sermão é sério. Por que então essa infeliz ideia de que uma palestra espírita, o expositor, só deve contar casos para levar o povo a rir? É vulgarizar o espiritismo, tal procedimento. E se Allan Kardec ali estivesse ouvindo das vulgaridades, e Jesus, e o Evangelho, onde ficam? Esses são alguns dos poucos detalhes. Quem fala isso, sabe, a Sueli, eu estou com ela. Sabe, eu sempre achei tudo muito vulgar, inclusive ainda acho hoje, como cuidam da doutrina espírita as casas espíritas. Ainda acho. É uma vulgaridade incrível. Quando deveriam estar cuidando do espírito, cuidam do homem e das suas vulgaridades. Essa é a realidade dos fatos. Você entra numa casa espírita para assistir uma palestra. Se você é espírita e sabe o que deve ser usado no espiritismo, você... mas como é? Isso é palestra espírita? E se Kardec estivesse ouvindo? E se Jesus lá estivesse? Como diz ali a Sueli? E aí? Como fica? Porque Jesus falou para o espírito. Isso é doutrina espírita, inclusive trazida por Jesus. Por que então fazer palestras para o homem? É para o espírito. Tem que cuidar do espírito. Mas enfim, ainda não acontece assim. E é por isso que, inclusive, já em alguns encontros lá de sacramento, a espiritualidade amiga vem pedindo para que nós venhamos realmente lembrar Jesus. É constante. Inclusive os últimos livros editados lá pelo Sacramento, pela Evangelização dos Espíritos, diretamente fala sobre esse assunto. E durante a semana, me veio uma ideia. Pegar o Novo Testamento. Eu peguei o Novo Testamento e comecei a folhear. E de repente abri aqui para conversar com Jesus. E então peguei aqui alguns versículos do capítulo 6. Alô? Alguns versículos do capítulo 6 para nós meditarmos um pouquinho. E diz assim, esses versículos. Capítulo 6, versículo 24 a 26. Vamos procurar. Palavras do Mestre Jesus, grafadas por Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. Observem os detalhes. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que está querendo dizer, Jesus?
Ou você se espiritualiza ou fica com materialismo. Essa história de dizer eu sou espírita e viver da materialidade, ele está valorizando a materialidade, porque a primazia é do espírito. E não é de hoje que a espiritualidade amiga nos avisa que nós estamos na era do espírito. A primazia é do espírito. Tem uma mensagem de Viana de Carvalho que fala muito a respeito disso. A primazia é do espírito. Segue Jesus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Conseguimos entender? A preocupação é com a vida. E a vida, nós estamos em uma parte dela, em desenvolvimento, é uma existência. Então o que precisamos aqui é angariar conhecimentos. É usar o corpo nesse sentido. Não é que vamos desprezar as coisas que nos cercam, porque elas são instrumentos justamente para esse desenvolvimento do conhecimento. Mas não é apegar-se a elas. Por isso ele diz, não é a vida mais do que os mantimentos, e o corpo mais do que o vestuário? Agora observem o resto. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem colhem, sem ajuda. Eu estou enxergando muito mal. Nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O mais valor é no sentido que já nos desenvolvemos. Somos espíritos. Eles ainda são princípios espirituais. São seres inteligentes em desenvolvimento. Por isso o mais valor é nesse sentido. E então, se o Pai Celestial cuida do animalzinho que ele está, daquela mosca, daquele passarinho, daquela borboleta, o Pai cuida delas, eles se alimentam, eles vivem o quanto devem viver. Por que não vou cuidar de nós? Por que você vai se apegar à materialidade, acreditando que ela é que vai ser a tua salvação, que ela é que vai te dar o que você necessita daqui a pouco, ou no amanhã? Então, todo esse trecho aqui justamente fala que a dedicação deve ser espiritual e não material. Só isso. Simplificando, é isto. Jesus, amigo, estou contigo. Trouxeram as dúvidas? Ninguém trouxe. Eu fico muito satisfeito com isso. Muito satisfeito. Vejo a dedicação. Olha só, deixa eu te falar. Quando falamos de verdade, ela não deve falsear. E a verdade, quando arranjamos desculpas para aquilo que é melhor para nós, espíritos, estamos condenando a nós mesmos. Não é a quem pediu, não é a quem solicitou, não é a matéria que vamos ver, não são os slides que aqui projetamos. Estamos enganando a nós mesmos. Isso diz respeito àquela matéria que aqui apresentamos, as distorções. Porque é uma coisa simples. Mais simples do que acordar pela manhã. Qual que eu tenho maior dificuldade? Não pegar um papel
Simplérrimo. Não apresenta dificuldade. Quando isso é dificuldade, nós estamos com dificuldades espirituais para seguir caminhos espirituais. E fácil entender, isso é psicológico. Não tem como. Qualquer psicólogo explica isso. Eu não sou psicólogo, mas não preciso ser. Olha, tem duas situações que eu penso, eu não cheguei a escrever nada, mas são duas coisas que eu tenho dúvida. Do pretérito, que tenho dificuldade de entender, e corpo astral. E outra é sobre Jó. Escreva. E a dificuldade é isso, e a dificuldade é aquilo, não vai fazer 3 páginas assim. Não, mas eu quero explicação. Porque senão. Eu quero explicação sobre isso, por quê? Bom, aqueles que trouxeram, aqueles que me derem, nós vamos procurar desenvolver o assunto para trazer esclarecimentos. Vamos pesquisar, vamos ver, enfim, vamos tentar o esclarecimento possível. Né? Aqueles que não trouxeram, lamento muito, vão continuar com a dúvida, ou poderão esclarecer ao longo dos nossos encontros. Lamentável isso me deixa triste, entristece-me, mas enfim, cada um é cada um. Então, desculpa a minha ignorância, sabe o que eu na minha cabecinha pensei? Que a gente ia trazer, não precisava escrever, falar para você, você ia desenvolver. Tá, já entendi. Eu pedi para escrever, eu pedi para escrever. Sim, desculpa. Professora, essa professora está desatenciosa. Como é que ela cuidava dos alunos? Muito bem. No próximo encontro, certo? Eu poderei trazer alguma das dúvidas que tiveram esclarecidas, talvez não todas, porque depende do nosso tempo aqui, do trabalho que temos a fazer também, certo? Mas no próximo encontro nós vamos trabalhar a parábola dos talentos, no processo desencarnatório. Continuando o tema, tudo que estamos apresentando diz respeito ao processo reencarnatório. Tudo que estamos apresentando diz respeito ao processo reencarnatório. Eu falei reencarnatório ou falei outra coisa? Desencarnatório. Não, desencarnatório. É porque depois desse processo nós vamos passar para o desencarnatório. Só por isso, perdão. É processo reencarnatório. Então, o desencarnatório vem após terminarmos o que estamos apresentando. É porque eu já estou lá, naturalmente estou com vontade de desencarnar. Estou querendo também. Me leva nesse bonde, nesse trem. Ah, Deus do céu! Papaizinho do céu! Ô, papaizinho do céu! Vamos lá! Então, oi? Você vai recolher agora? Oi? Não, me dá no final. Me dá no final. É a parábola de quê que você falou? Me dá no final. Quem sabe quem ainda não fez faz agora, né? Eu estou vendo alguém pegando papel, né? Quem sabe? O meu está aqui, mas eu não escrevi também. Vai lá, Denise. Só uma frase só. Vai lá, Denise. Vamos lá, oi. A próxima parábola é sobre o quê? Parábola dos talentos. Nós vamos explorar mais um pouco a parábola dos talentos. À luz do século XXI, à luz dos conhecimentos que já adquirimos. É por aí. Mas hoje nós vamos continuar aqui. Esse foi o último slide que nós vimos na ambientação reencarnatória. Se os espíritas conhecessem o que é uma ambientação reencarnatória, talvez só em conhecer o que é ambientação reencarnatória, talvez muitos daqueles que se dizem espíritas mudariam o seu comportamento diante dos eventos que lhes acontecem. Na ambientação reencarnatória, e veja, nós vamos trabalhar o livro Ação e Reação de André Luiz. Vamos ver o que diz. Esse foi o último slide que apresentamos, vamos revê-lo. Nessa ou naquela idade física, o homem
homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Provas indispensáveis ao burilamento espiritual, de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. O que está falando André Luiz? Está falando justamente do planejamento reencarnatório. Íncito encontra-se também o fato do espírito. Íncito encontra-se também, ele está dizendo, que aí, aonde você vive, aonde você nasceu, estão os instrumentos para o teu aperfeiçoamento, naquilo que tu necessitas. Por isso nascestes aí. Aí. Necessitam para superarem as provas do caminho. É onde nascestes. Muito bem, vamos em frente. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Olha, atraído por determinadas almas. Sim, porque quando fizemos o nosso fato do Espírito e partimos para o planejamento reencarnatório, nesse planejamento ficou visto que iríamos encontrar quais seriam os seres que iriam compor a nossa família, quem seria meu pai e minha mãe, e outros seres que estariam ao nosso lado, não só para que pudéssemos resgatar males ou contrariedades que ficaram e procurar a evolução. Então, veja, determinadas almas por determinadas questões que nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas é justamente os resgates que precisamos fazer. Mas não é simplesmente o resgate, é o aprimoramento que necessitamos. Esse é que é o detalhe, o aprimoramento que necessitamos, né? Eliminar da nossa memória aquele quadro sem vergonha, safado, ruim, imprestável que armazenamos. Renová-lo. É a renovação da memória. Colocar quadros novos. Eliminar aquele quadro de mágoas, de rancores, de não aceitação, e botar quadros de compreensão, de entendimento, de carinho, de ajuda para aquele que ainda não compreendeu, que de repente já compreendemos. E são esses que ficam ao nosso lado. É difícil. Mas se não superarmos essas dificuldades que temos, como conquistar mundos melhores? Numa empresa, no âmbito material, para avançar para uma posição maior, você tem que ter conhecimento. Aqueles que estão observando vão verificar, não pode colocar ele agora passa desse grau para aquele grau, subiu de posto, porque angariou conhecimentos, e é assim que acontece também com o Espírito. Quanto maior o teu conhecimento, o mundo é mais suave onde irás viver. A paz está mais presente. Por exemplo, então, quando você já tem mais conhecimento, a gente pode reencarnar num lugar complexo, difícil para levar esse conhecimento? Perfeitamente. Isso aí é abnegação, é o espírito bondoso, aquele que quer ver a evolução do outro. Esta questão já está mais do que respondida. Quer dizer,
quando eu disse aqui, e olha, veja bem a distância. Quando eu disse aqui que Luís veio para a codificação vindo de Júpiter, para reencarnar na Terra, imagina, por que ele fez isso? Por que ele necessita? De jeito algum. Então já entendi. Entendeu-me? Não, peraí. Então ele tem que estar num processo muito mais à frente para poder fazer, para levar esse conhecimento, tá? Então, Entre nós, no planeta Terra, existem espíritos que não necessitariam estar aqui reencarnados. E estão reencarnados para me ajudar, para ajudar a Graça, a Denise, a Ingrid, a você, ao João, ao Manel. Por amor, né? Estão aqui por amor. Por amor. Pois é, o amor já atingiu esse grau de você se abnegar a viver em um planeta inferior com um grau mais avançado, sem a necessidade de ali estar, mas sofrendo as consequências desse planeta. Só que, evidentemente, o espírito, num grau superior, vindo reencarnar na Terra, as consequências do planeta, ele não sente como nós. Ele sente de uma outra maneira, porque ele já tem um outro entendimento. Ele tem um outro grau, um grau mais avançado. Então, uma pancada em você vai doer muito mais do que nele. Ele vai compreender perfeitamente e não há dor. Fácil me entender? Porque o seu grau espiritual supera esse estado de coisas. Ele não sente, mas compreende e ajuda aquele que está naquele processo. Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu pensei assim, bom, muito será cobrado aquele que já sabe. Você já sabe, então vai ser mais cobrado. Então, o que eu pensei? Bom, como a gente está na doutrina e já tem esse certo conhecimento, numa próxima existência, vamos pegar esse povo aí da doutrina espírita, jogar lá numa pegadão para ensinar aquele povo. E tem gente lá. Não, eu digo assim, aí que está, o erro está, o meu, a minha interpretação está errada. Por quê? Será que eu teria condição disso? Não. É preciso ter condição. E Deus só permite ao espírito agir dessa forma quando vê que realmente ele tem condição para tal. Senão não vai. Evidentemente que não. Porque Deus não coloca nenhum espírito em situação que não seja favorável ao seu desenvolvimento. Quando ele tem esse propósito de ser abnegado a ajudar o outro, é merecimento também que ele vai angariar para si. Ele cresce espiritualmente. Luís, eu falo de Luís porque ele veio de Júpiter, do planeta mais avançado. Tem outros espíritos. Mas Luís, imagina o mérito de Luís. O mérito que esse espírito recebeu. Onde ele estará agora? Não sei. Porque sair de um planeta mais avançado do nosso sistema para vir para esse planeta atrasado em provas e expiações que mal acabou de sair do primitivismo, imagina, tem que ser abnegado, tem que ter já uma estrutura espiritual realmente capaz de viver e assistir tudo o que acontece no mundo em que nós vivemos, sem qualquer falha. E Luís tinha, como tem outros espíritos que aqui estão entre nós, vivendo, e que estão muito mais avançados do que nós, vieram para nos ajudar. Não tem aqueles espíritos, a literatura espírita nos fala sobre isso, não tem aquele espírito que reencarna como um mendigo, sem a mínima necessidade desse tipo de reencarnação, em um determinado lugar, em uma certa ambientação reencarnatória, porque sabe que ali vão transitar outros espíritos que vão necessitar desse evento para ver como eles agem, como eles se comportam. E você vai encontrar, ele bateu na tua porta. E aí?
Lembra de Rumi? Lembra da mensagem de Rumi? E aí? Ele bateu na tua porta. E ele é um espírito superior, muito mais do que você. E você olha para ele, é um mendigo, sai daqui, vai-te embora. E aí? Quem perdeu? Foi ele? Evidentemente você perdeu a oportunidade. Porque quando batem a tua porta, a oportunidade maior não é para aquele que bateu, é para aquele que vai atendê-lo. Ah, e aí? Como é que fica? Alguém te solicita uma ajuda? Ah, meu irmão, eu não posso, não tenho, não sei o quê. E aí? Quem não pode ajudar o outro? Me diga, quem nesse mundo não tem condição de ajudar o outro? De alguma maneira, de alguma forma. Nem que seja com uma oração. E aí? Então, veja. Deus coloca na tua ambientação reencarnatória aquilo que você precisa encontrar para o teu avanço espiritual. Não é para aquele que chegou, que não precisava ali reencarnar e reencarnou para te ajudar. Ele tem méritos e ele já está conquistando mérito, porque resolveu reencarnar em uma condição inferior àquela que ele pode ter para te ajudar. Ele já conquistou méritos. Mas ele, evidentemente, que ele vai suportar todas as condições e todos os eventos do planeta, e ele vai sentir de maneira muito diferente de você, porque ele tem evolução espiritual para isso. Aquilo que te traz intranquilidade, para ele traz paz. Ele compreende, ele sabe, ele não sente, ele não vai sentir a dor, nem a dor, nada. O sentimento dele é outro. Exemplificando de uma forma mais brutal, eu te dou uma pancada na moleira com uma bruta de uma marreta, certo? E dou uma pancada com uma bruta de uma marreta na moleira dele. Ele não sente nada. Você vai sentir. Você vai sentir. Faço me entender. Ele não vai sentir nada. A condição espiritual dele é tanta que ele não sente. Ele está amparado, inclusive, por espíritos de mais alta qualidade do que a dele. Também tem esse detalhe. Porque você atrai para você aquilo dentro das tuas condições. Por isso, o teu guia espiritual não é um espírito puro, é um espírito que tem uma evolução maior do que a tua. E ele também assumiu um compromisso. Ele assumiu um compromisso, ele tem compromisso. Porque ele assumiu o compromisso de te amparar durante a tua existência. Roberto. E ele deve cumpri-la. Bom dia. Diga. Então é por isso que Jesus suportou todo aquele martírio, toda aquela pancada. E as pessoas não entendem, ninguém conseguiria suportar aquilo, porque tinha uma hora que aquele chicote, uma bola com 4 pontas, Sentia nada. rasgava a carne dele. Não Aí sentia a pessoa, nada. como é que ele passou por isso? A gente explica, né? Aí tem pessoa que fala assim, então se ele fingiu que sentiu, é embuste, ele tinha que ter sentido. E com um detalhe mais em especial. A moral, a dor moral que ele sentiu. E com um detalhe mais em especial. Porque o que eu estou falando é um espírito realmente reencarnado em um corpo físico terráqueo. E Jesus se materializou. Ele usava o plasma de Maria para criar o seu corpo. Mas a demonstração é específica conforme ele está falando. Não tem como. Jesus sentia alguma coisa? Nada. Nada. Ele estava exemplificando para nós como você deve receber os eventos que você procurou, no nosso caso, não é o caso dele. Como você deve receber quando a mazela te chega? Quando a ignorância bate a tua porta. Síntese, quando a ignorância bate a tua porta. A ignorância é maior do que a que temos, que ainda somos muito ignorantes.
É isso. Então, nesse livro, Ação e Reação, aí está uma síntese, um resumo. Fato do espírito, planejamento reencarnatório, memória existencial. O que mais? Aquela outra que forma o teu corpo. Orientação. Não, ambientação reencarnatória, o que mais? Fato do espírito, memória contínua, memória existencial. O corpo. Mapeamento genético. Mapeamento genético. Está tudo aí. Está tudo aí inserido. No texto anterior e nesse. Está tudo aí inserido. É por isso, quando as pessoas não estudam e não procuram avançar no tempo, o tempo é um grande professor. Quem não avança no tempo torna-se obsoleto. E quem diz isso não sou eu, mas eu estou junto. É Joana de Ângeles, e é verdade, torna-se ultrapassado. E dentro da doutrina espírita está cheio de ultrapassados. Porque estudaram, leram André Luiz, mas não avançaram no tempo. Então os conhecimentos do tempo ficaram para trás, não amealharam, então não passam a entender. Não entendem, entendem as letras, o que aí está. E a letra diz pouco, tem que entrar na profundidade. Sobre a crosta, eu já estou na ambientação reencarnatória. Já estou sobre a crosta. A criatura terrena herda tendências e não qualidades. Deu para entender? Deu para entender? As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver. Aprimorando-se. Foi chamado a viver, aprimorando-se. Qualidades. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma, nos círculos benditos da experiência. A criatura terrena herda tendências e não qualidades. Cerca o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta. Está cheio de tendência aí. E você veio para saber qualificá-las. Qual eu devo seguir, qual eu não devo. É um aprimoramento. Não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver. Aprimorando-se. Mas essa tendência pode ser boa e pode ser boa. Pois é, justamente. Justamente. Você vê qual você vai seguir e qual você não vai. Só tem tendência ruim, tem tendências boas. Justamente. A gente não sabe. Perfeitamente. É um aprimoramento, justamente para você conquistar qualidades. Qualidades superiores. Boas. Que as tendências estão aí. Mas a dificuldade também é porque as suas tendências na ambientação reencarnatória, quem vem contigo só vê as suas tendências ruins, não vê as suas boas. Apontam mais os seus defeitos. Aí você fica como se subjugado aquilo. Será que eu não tenho nada de bom? Porque todo mundo te aponta, porque te conhece de encarnação passada, só sabe tuas tendências ruins. As boas, ninguém fala. É impressionante isso. Deixa eu pedir um favor, Graça, você poderia chegar um pouquinho mais para cá para deixar o vento do ventilador chegar até aqui? Porque você já está embaixo desse ventilador aí, ó. Aí, você já ficou embaixo do meu. Ela fica mais pertinho de mim. Isso. Mas cuidado para não pegar sempre a ascendência dele. Tá vendo aí? Tá vendo aí? O que eu acabei de falar. Viu? Então, aí está. Esse é um complemento do que estávamos vendo no slide anterior. Então, nós estamos aqui reencarnados, fizemos todo um processo reencarnatório para desenvolvimento de qualidades, aprimoramento.
e as tendências daqueles que nos cercam, né, podemos utilizar aquelas que forem boas, as que não forem, Então, deixa pra lá. Esse processo é um processo que todos temos que seguir para avançarmos espiritualmente. Caso contrário, o avanço não É acontece. como uma pedra, nunca lapidasse, né? Perfeitamente. Nós estamos lapidando desde que fomos criados, desde que fomos uma ameba. Bota a pedra na bonita nisso. É, desde que fomos uma ameba. Lá, um vírus que leva 15 bilhões de anos até o desenvolvimento. Coisa séria. Entrou no meu Face, está lá. Olha lá, tem lá uma mensagem do livro Evolução em 2 Mundos que fala sobre isso. Eu não fez. É. por isso a reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo, reforma íntima. Aí. Você já ouviu falar sobre isso? Porque nossas tendências são as piores. Você ouviu falar sobre isso? Reforma íntima? E quando foi que te mostraram que realmente o que você deveria, como você deveria agir para fazer uma reforma íntima? Evangelização do espírito. Ah, muito bem. Tem outra opinião que eu posso dar também. Diga. A mediunidade refletiva. Ah, Essa mediunidade te ajuda a você interagir com quem gosta de você desencarnado. E quem gosta de você desencarnado só vê as coisas boas que você tem. Sentimento de indulgência. A gente não usa a mediunidade reflexiva para interagir com os nossos amores desencarnados. Entendeu? Por isso o livro dos médiuns seria muito importante inserir no nosso estudo. E o livro dos médiuns é para isso. É para você. no Face dessa semana tem lá uma mensagem sobre mediunidade. Caramba, se só ler. você usar a sua Tá lá no mediunidade Face. reflexiva, você se expande. Você só interage com quem gosta de você. É esse quem gosta de você vai falar para você as coisas boas que você tem. Não para te envarecer, para você lutar contra as tendências que te apontam mais. Acontece, Tem que haver esse equilíbrio, senão a gente não aguenta, cara. Só apontam erro, só apontam erro. acontece, Max, que as pessoas não sabem o que é mediunidade. Isso que eu estou falando, eu brigo As muito pessoas nas casas pensam, espíritas. pois é, para ser médium tem que É. trabalhar lá na casa Isso. espírita, bater na mesa, sacudir tudo. Receber Eles espírito. não sabem, e eles não explicam nas casas espíritas para a plateia que todos têm mediunidade e como saber desenvolvê-la, como usá-la. Isso. E principalmente o uso maior para ser usado para aquele que reencarnou da mediunidade é justamente com o seu guia espiritual. Porque ele sabe que está na tua memória existencial. Isso. Então ele te ajuda. Isso. E ele vai te ajudar como? Pela tua mediunidade. Exatamente. Mas as pessoas não explicam, as pessoas não falam. Eles vão para uma tribuna na casa espírita para falar para o homem, quando Jesus falou com o espírito. Não, tem uma coisa muito relevante nisso aí, que o objetivo principal, no meu entendimento, da mediunidade é a caridade, né? E em muitos casos aí, eles utilizam a mediunidade para lucrar, para ganhar dinheiro. Isso aí é outro fator, outro problema. Mas tem muitos que fazem isso. Se a alma, eles não conhecem o que é mediunidade, não sabem o porquê da mediunidade. Porque se soubessem o porquê da mediunidade, não usariam dessa maneira. Sim. O problema está aí. Depois vai reclamar. Depois vai ver qual é a mediunidade que ele vai usar, sabe qual é? Sabe qual é? Comer mamute cru. Se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre esta lei.
Falou em mediunidade, olha ela É aqui. isso aí. Olha ela aqui. É Está vendo aqui? Exatamente. Está vendo aqui? Essa luz de liberdade íntima é justamente os fatores mediúnicos. Aí estão, né? E veja, obtendo título de vitória, sã consciência, portanto, ninguém pode se queixar de forças destruidoras ou circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo onde renasceu. Por isso que todo mundo quer sair de Percebeu? casa. Porque onde você renasceu estão as condições melhores para a tua evolução espiritual. Não reclama. Não reclama. Até porque não reclama? Por que não reclama? E reclamar é ferir. Mas por que não reclama? Porque isso vai ferir a si próprio. Oi? É ferir a Mas por que não pode reclamar? Porque é necessário aquele aprendizado. Mas por que não pode reclamar? Porque atrai, a reclamação atrai. Mas por que não pode reclamar? Porque você escolheu aquela ambiência. Oi? Você escolheu aquele ambiente. Perfeitamente, porque o planejamento reencarnatório que você fez, você sabia. Sabia. Então vai reclamar por quê? Você concordou. Tu tem outro olhar mesmo, diferente. As Você pessoas concordou? falam, É que o aprendizado está justamente naquela localidade necessária. Até mesmo numa reencarnação que não seja uma reencarnação individual, seja uma reencarnação padrão, certo? Tudo que está ali é para a evolução daquele ser que reencarnou. Embora ele não tenha feito um planejamento reencarnatório, foi uma reencarnação padrão. Mas tudo que aconteceu ali, e está acontecendo na sua ambientação reencarnatória, é para o seu aprimoramento espiritual. Acabou. Então, não tem o que reclamar. Diga. Então, a reencarnação padrão, o que acho que deve ser uma parte da sociedade, da humanidade, sim. No caso, ele vai ter o direito de estar na regeneração? Ou não? Mas claro, depende do comportamento dele. Depende do comportamento espiritual. Você pode ser uma fera. Você pode ser um terror para a humanidade. Reencarnou. Mas você se aprimora a tal ponto que você pode ir para a regeneração. Você lembra de Paulo de Tarso? Ah, sim, Preciso falar mais? É preciso falar mais? Paulo de Tarso mandou matar. Matou. Perseguiu, fez tudo o que podia fazer. E depois? Ele virou uma chave completamente. E você acha que ele não avançou? Numa mesma existência, mas incrível foi isso. Quer saber mais? Agostinho. Quando jovem também, né? Saiu por aí, opa, é agora. E aí a mamãe, né? Conseguiu colocar ele nos trilhos. E aí? Passou a ser o Agostinho. Através das orações, né? Você pode ser, desculpe pelas palavras, mas é só para uma colocação figurativa. Você pode ser o diabo em figura. Agora e amanhã, você pode estar no céu. Depende de você. Não é à toa que Chico dizia, né? Que a oração O pior dos marginais que temos entre nós, se ele de repente consegue modificar o seu comportamento, todo o seu comportamento realmente, intimamente, e muda de figura completa, aquilo fica sedimentado nele, ele pode passar à frente de qualquer um de nós que aqui está. E ele era um marginal. Matava, roubava. Mas não vai deixar de reparar. Não, vai reparar, mas pode passar à frente de todos nós. É por isso, Roberto, que os Espíritos falam que Deus está em nós, ali, ó. A luz que ele fala é Deus em nós, aqui. Os Espíritos falam que Deus está em nós, a essência divina está em nós. Essa luz íntima que está em nós, que é Deus. Na pior criatura do mundo, Deus está. Perfeitamente. É só ele deixar a manifestação acontecer. Ele permitir que tal aconteça. Só ser tocado. Mas como a maioria da humanidade, né, a maioria daqueles que aqui estão,
estão envoltos pela materialidade, isso dificilmente acontece. E muitos Acontece querem- aqui, acontece acolá, mas dificilmente muitos acontece. querem E é por Deus. isso, que mais de 2/3 exílio. Não tem jeito. Seu parente. E muitos não querem aceitar que Deus é o Supremo. Ele é o Criador de todas as coisas e ninguém tem o direito de querer ultrapassá-lo. Então, essas pessoas rebeldes desse jeito é por isso que eles querem ser mais de Deus. Mas isso tudo é o que nós estamos falando. Isso tudo é o que nós estamos detalhando. Porque todos os detalhes que aqui estamos colocando seguem a rota que Deus traçou para que possamos seguir. Oh Deus, tudo bem? Vamos chegar lá. Ambientação reencarnatória, olha para ele. Família bonita, né? Todo mundo sorrindo. Tem gente que troca essa placa aqui e bota lá infernal. Ao invés do doce lá. Essa aqui é um exemplo do que deveria ser como as casas espíritas deveriam estar trabalhando hoje em dia. A evangelização para o 3º milênio. Mas eles estão na evangelização de 1857. É a escola do Espírito. E aqui é a terra onde a Ingrid vive. Onde a Denise vive, o Maxwell, Isso. Roberto Quaresma. Cid. Então, vamos em frente aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. Mas Quaresma, você está na introdução? Na introdução. Introdução. Princípio novo. Introdução 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Prova a experiência que, quando o princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, em diversos pontos ao mesmo tempo, e de modo idêntico, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Allan Kardec. E tudo isso é o que está acontecendo. E quando ele fala, não é? Aqui, cadê? Quando o princípio novo. Então, Allan Kardec, quando colocou isso, ele já sabia que viriam princípios novos, novas metodologias. Ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia de tudo isso. E é por isso que ele dá como introdução para que as pessoas não fiquem combatendo como combatem por aí, porque estão mais impregnadas de materialismo do que de espiritualismo. Quando aparece uma metodologia mais interessante para você compreender mais, para você ser mais profundo naquilo que a doutrina te traz, compreender melhor. Não está acontecendo. O combate a princípios novos, é uma coisa muito séria. Quando, por exemplo, até no próprio governo, os próprios governos, quando querem às vezes implantar uma situação um pouco mais nova, aquele que está arraigado, aquela situação mais antiga, que começa a combater, arranja adeptos, né? Aí o outro segue aquela tendência. Olha a tendência aí. E não vê que está tudo mudando no mundo. E que é preciso mudar. Se você está fazendo alguma coisa de uma mesma maneira, várias vezes, e não está dando certo, muda a forma de fazer. Muda o modelo. Vamos ver se dessa forma dá certo. Mas isso não acontece. Não acontece porque tem pessoas aprisionadas
a um modelo. Não, tem que ser assim. Porque isso aqui não é assim que funciona. A existência, os dias, as horas, os anos, os séculos são progressivos, progridem. O progresso é constante, a cada minuto. Não tem como fugir disso. É por isso que um dos capítulos que eu mais gosto do Evangelho é justamente aquele, estranha moral. Estranha moral. O estranha moral dá chinelada em muita gente e elas nem percebem. Ah, isso é para o outro. Não é para o outro não, cara, é para você que está lendo isso aí. A coisa é séria. E doutrina espírita para ser tratada com seriedade. Como vimos ainda há pouco no livro da Sueli Calda Sugar. Nas palavras de Orion e nas palavras do Sueli. Instruções dos Espíritos, a Nova Era, capítulo 3. Você já viu isso? Você já viu isso? O que você está pensando e não fala? Não, é que eu estou aqui montando aquelas negocinhos que eu Está montando? Mas não é para montar agora, era para ter montado em casa. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Então despreza Jesus. Não acha que Jesus veio falar com o teu corpo. Continua acreditando que Jesus está falando com o teu ego. Continua acreditando que ele fala com a personalidade que hospedas. Faço-me entender? Pois é. Ele está falando contigo, espírito. Ele está falando contigo, espírito. Foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Prestemos atenção. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Aí você vai estudar, você vai fazer uma palestra sobre Espiritismo e fala sobre materialidade, e fala com o homem. Tem que falar com o Espírito. Tem que conversar com o Espírito. Ele está hospedado em uma personalidade, o homem. Mas é ele que comanda essa personalidade. Então, a palestra que você vai fazer não é para o corpo que ele está hospedado, é para ele que está comandando este corpo. Porque ele comanda o corpo da maneira que ele desejar. Ele leva o corpo para fazer o que ele desejar, mas não é o corpo que está querendo fazer, é ele, o Espírito, que está hospedado neste corpo. E então, quando se fala que uma palestra tem que ser para o Espírito e não para o homem, aqui está. Que se cumpre, o Espiritismo é a alavanca que Deus utiliza, é o Espiritismo, não é o materialismo. O homem é ferramenta para trabalho do Espírito, para trabalho do Espiritismo, para divulgação do Espiritismo. É difícil entender isso? Não é difícil. Não entende? Quem tem as suas prerrogativas e gosta muito de colocar o seu personalismo,
as suas ideias, o seu ponto de vista. E nós temos que seguir o ponto de vista da codificação. O ponto de vista de Jesus. Imagina se eu, aqui estou, vou seguir o ponto de vista da Valéria. A coisa é muito séria, sabe? São poucas palavras. Isso aí é o capítulo 1 do Evangelho. É o capítulo 1 e a gente está sempre relembrando que para não fugirmos desses princípios, para não deixar com que venhamos a nos enveredar pelas tendências que colocam à nossa frente, tem que tomar cuidado com isso. Porque depois não adianta dizer eu não sabia, ninguém me avisou. Como ninguém te avisou? Você não ouviu o Quaresma falando? Estava te relembrando. Bom, eu não posso dizer que ele fazia da mesma maneira que falava, mas ele falava. A coisa é muito séria. Olha só, então, já ouvi dizer, algumas pessoas, não são todas, que Kardec está ultrapassado. Ah, mas isso eu já ouvi também. Faz tempo, né? Kardec está ultrapassado. Ele está tão ultrapassado que esqueceram de dizer que ele voltou como Chico Xavier para terminar a obra. Ah, esqueceram. E ainda tem gente que combate isso também. Tem? Só que eles não pesquisaram, não viram as mensagens lá do princípio do século passado que vieram através de determinados médiums. Eu as tenho todas. Eu as tenho todas. É preciso ver. É preciso pesquisar para ter certeza. Não, ele ouve falando, não, que nada. Mas também não pesquisou, não viu nada, não sabe nada. E começa a falar um monte de bobagem. É porque se liga na data, nos séculos anteriores. Tem mensagens do princípio do século passado, informando a volta dele. Roberto, você explorar mais um pouco aquele último parágrafo ali, por favor? Esse último aí. E a lei do progresso? Não, porque está ali, ó, a lei do progresso, a natureza está submetida à lei do progresso. Perfeitamente. Toda a natureza, somos parte da natureza. Perfeitamente. Está submetida a essa vontade. Perfeito. Que você não tem como conter. Não submetida a ela. E essa alavanca, que é Deus que está em nós, aquela parte da intimidade lá, é que vai fazer com que você naturalmente alcance esse progresso. Perfeito. E essa Se você mesma não estiver submetido a essa lei, essa alavanca íntima, que te impulsiona para frente, se você não entender isso, você se sente enfraquecido. Perfeitamente. Separar isso aí é perfeito. E essa lei do progresso. E essa mesma natureza que provoca os terremotos, os maremotos, os incêndios, essa mesma natureza, promovendo o progresso. E para muitos, não é nada disso. É destruição. E não é destruição. É transformação. É essa mesma lei do progresso, que está promovendo a mudança do planeta para amanhã ser um planeta melhor, mais estável, com mais paz, modificando-o para que aqueles que venham aqui reencarnar para a regeneração encontrem as necessidades precisas para a sua regeneração. É a mudança, é o progresso. E para muitos, é isso que o Maxwell falou, destruição, e não tem nada de destruição. Você acha que Deus vai destruir alguma coisa? É impressionante, né? Não, pensa em Deus. Ô irmão, pensa em Deus. Tudo que acontece, só acontece com a permissão de Deus. E Deus quer a tua felicidade. Então, está acontecendo, é bom. É preciso. É uma transformação. É uma transformação, simplesmente isso. Para melhor, sempre. Sempre para melhor. Porque Deus não te coloca aonde não seja bom para você. Aonde você não possa progredir.
Mas se você fala isso para aqueles que não estudam, para aqueles que acreditam no pouco que conseguiram com a ignorância que perdura, ele acha que é um absurdo. Não pode. Como não pode? Quem disse que não pode? É o que eu estava falando inicialmente aqui quando nós estávamos conversando. Tudo que está acontecendo no planeta é o início, ainda tem mais. Segura porque vem mais. Então vai piorar? Não vai piorar não, vai melhorar. E agora? Ambientação reencarnatória, agora nós entramos nesse livro. Tempo de esperança. A ambientação reencarnatória do espírito é uma verdade que precisa ser mais bem conhecida. Ela é fator preponderante para o seu progresso espiritual. É preponderante, olha. Aquela situação que tu encara já faz tempo é preponderante. Saí, voltei, saí. Aquela situação é preponderante para o teu avanço espiritual. Por isso que você está conseguindo agasalhar devagarinho. Não é verdade? É isso. Não só contigo, como com todos nós aqui. Eu tive uma experiência a semana passada, que eu falei assim para a criatura maravilhosa. Disse, poxa, você só gosta de mandar. Aí a criatura disse assim, eu adoro mandar. Aí eu disse assim, vem cá, onde vai mandar, manda. Onde está a sua humildade? Aí ela fez um sinal que Isso aí não me pertence. Muito bem. Conviver com os espíritos que estão ligados ao seu compromisso muito contribui com a sua educação, tanto do pensamento como dos sentimentos. Que beleza, né? Que beleza, né? Que beleza. Aí a mulher casa, tem aquele cara safado que antes, né, prometia amor. Você vai ser meu anjo. Que era príncipe de velocidade. Nós vamos ser felizes. Aí depois a mulher quer que a mulher se torne o objeto dele. Porque está acontecendo muito isso hoje, né? Está acontecendo muito isso hoje. Quer que a mulher torne um objeto, aí aquele espírito que está ali reencarnado como a mulher dele não aguenta tanta pressão, quero separar, não, sai daqui. Não, aí o cara vai lá e mata a mulher. Eu prefiro focar na minha convivência com minha mãe, que foi excelente. Estão ligados ao seu compromisso, muito contribui com a sua educação. Então não tem jeito. Eu fiz de bom não tem como. Na minha educação. Não tem como. A Deus em primeiro lugar, depois a minha mãe. Eu convivi com a minha esposa 50 e tantos anos, quase 60. Eu hoje, com toda a sinceridade da minha alma, do meu coração, eu gostaria que ela estivesse ao meu lado para terminar, para ver se eu conseguia superar mais alguma coisa. Não, vou ter que pegar na próxima. Não acabou não. Não acabou não. Tem próxima, com certeza. Eu já pedi isso. Eu já pedi isso. Você não sabe, mas eu já pedi a Deus. Eu já pedi a Deus isso. Mas ela vem como esposa, como filha. Eu já pedi, pois é, eu já pedi. Ela vem como? Ela vem como esposa. Agora, não é uma vida. São compromissos que temos. Se ela não fizesse, Oi? como é que fica a situação? Não, mas acontece. Eu conheço esse espírito, acontece. Vai ser convencido. Eu conheço. Os males que aconteceram, eu não soube trabalhá-los. Quem provocou foi eu. Eu me conheço. Eu tenho os meus arrependimentos. Já pedi perdão, já fiz tudo que tinha direito. Eu me reconheço. Eu promovi muitas situações que não deveria ter promovido. Sem
procurar entender o porquê aquele espírito agia daquela maneira. Quando o despertar aconteceu, não é? Eu já mudei tudo. Mas não deu para mudar tudo, porque já tinha acontecido muitas coisas. Não deu tempo. Mas agora, eu não sei, pelo menos, quando bate o arrependimento, você reconhece que você estava errado, isso já é um ponto que te facilita você seguir adiante. E aí, hoje é o contrário, né? Casou, viveu alguns meses, não vai dar certo não, você é uma praga, não, eu quero me separar de você, não quero ficar contigo não. Aí separa. Aí o cara vai lá atrás para cometer um crime, para perseguir. Quer dizer, olha quanta ignorância tem nisso. É por isso que eu tenho um vídeo que fala sobre o casamento. Eu já coloquei esse vídeo algumas vezes no meu Face. Para a pessoa entender o que é um casamento. Está aqui. Conviver com os espíritos que estão ligados ao seu compromisso muito contribui com a sua educação, tanto do pensamento quanto do sentimento. Não tem como ver. Não tem como. Não é só o casamento, não é só a esposa, são os filhos, são os parentes que estão ao outro lado. Os pais, Certo? São os vizinhos, são aqueles que você encontra no seu trabalho, na vida profissional, seja onde for. Não importa. Não importa. Certo? Eu vou pedir também para vir na sua família como sua neta. Eu pedi para vir na sua família como neta. Vai levar muita chinelada. Vovô. Pois olha, de todos os netos que eu tenho, a que mais me compreende é justamente a minha neta. A minha neta, que casou, já tem filhos, é a que mais me compreende. Ela entende, sabe o que eu falo, consegue entender o que eu digo. Porque o resto é problemático. Eu sei que é problemático, né? Mas a gente fala, vai tentando mostrar alguma coisa. Né? mas isso aí já é gratificante, né? Com essa meta que ele tem. Muito bem, mas vamos em frente, não terminou aqui não. Relacionar-se com esses espíritos pede atenção constante, podendo ele lançar mão do conhecimento armazenado secularmente e que só será reconhecido através das experiências que são vivenciadas. As experiências retidas na memória dão base de sustentação para a postura que garante equilíbrio do espírito. Aí está. Então, há de se ter muita atenção. Porque se você para refletir um pouco, né, podendo ele lançar mão do conhecimento armazenado secularmente, que só será reconhecido através das experiências que são vivenciadas. Se você parar para refletir um pouco a respeito de determinados eventos, determinadas situações que estão acontecendo, você começa a perceber e a sentir o porquê daquele comportamento, a que está ligado, a que condição de sentimento aquilo está ligado. Agora tem que procurar refletir, porque se você não reflete, você não percebe nada. Para percebermos alguma coisa, a necessidade de refletir. Não tem como. Só ver, tá bom. Reflete. Aí você vai refletir, você vai ver comportamento, ações, palavreados, situações que são promovidas, e você percebe o porquê aquilo está acontecendo. E se está acontecendo contigo, você tem envolvimento com aquilo. Aí é que está o grande detalhe. Porque não é por acaso que você está ali perto daquele ser. Não é? Você não está perto dele e, não, ele nasceu aqui. Não, não é isso. Tem um compromisso com aquele ser. Vocês acham que nós estamos aqui por acaso? Não é por acaso. Vocês acham que aqueles que desapareceram daqui desapareceram por acaso? Por acaso. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Essa é a realidade dos fatos. Não entenderam. Não conseguiram captar o eixo do assunto.
não refletiram, se basearam nas palavras, se basearam nos dizeres, não se aprofundaram em saber por quê. Esse é o grande detalhe. É por isso que as pessoas se afugentam de muitas coisas. É importante observar a finalidade e os objetivos de uma reencarnação. Nela estão alguns tópicos importantíssimos para a mudança mental do espírito. Vemos que a ambientação reencarnatória é um vetor de grande importância no processo da volta ao corpo para angariar novas experiências reparadoras num determinado país. Comecei a mexer. Comecei a mexer. Eu estava pensando em pegar aqui a Roma. Vê? Experiências reparadoras num determinado país. Observar a finalidade e os objetivos de uma reencarnação. Nelas são alguns tópicos importantíssimos para a mudança mental do espírito. Vemos que a ambientação reencarnatória é um vetor de grande importância no processo da volta do corpo para angariar novas experiências reparadoras num determinado país. Experiências reparadoras num determinado país. É por isso, Graça, que você nasceu no Brasil. Ah, viu você? É por isso que você mora lá em Nova Iguaçu. É por isso que aquela doutora que estourou não encheu a rua de vocês de água. Mas encheu de muitos lá. Sim. Faça-me entender. É por isso que muitas casas ontem foram queimadas com incêndio. Não é por acaso. Não é por acaso. E não estava ali naquela casa não era de quem não precisava que a casa fosse queimada por um incêndio. Não. Aconteceu com aqueles que precisavam. Como aconteceu lá na Califórnia, em Los Angeles. Todas aquelas casas foram queimadas e tudo aquilo aconteceu com quem precisava ter a sua casa queimada para o aprendizado que necessita. Não aconteceu por acaso. Acaso não existe. Pode tirar do dicionário essa palavra. E nada vai te acontecer que você não necessite. Então aquela joia está ao teu lado porque você necessita. Ali na questão do país eu lembro. Você entendeu o que eu falei? Joia. Pois é. Ao jarral. Joia rara. Pois é. Ao jarral. Não é rara, não. Tem muitas parecidas. Deixa eu, essa questão aí do país, me lembrei agora da Dona Ivone, né? Ah. Porque Dona Ivone teve várias encarnações na Europa. E ela foi trazida, encarnou no Brasil, para poder, se ela porque era no Brasil que ela tinha a possibilidade de desenvolver o que desenvolveu. Se ela reencarnasse lá, ela poderia trabalhar de perfeitamente, poderia seguir as mesmas tendências, porque lá ela não ia encontrar oportunidade de desenvolver o trabalho que desenvolveu aqui. Então, por isso ela nasceu na ambientação reencarnatória aqui. Por isso, aí ela tinha grande dificuldade de aceitar o pai que ela tinha. Lá em Rio das Flores, que eu conheço aquela cidade, é um lugarzinho tão pequenino, tem nada lá. Imagina na altura em que ela nasceu lá. Na altura em que ela nasceu, aquilo era mato puro. Eu que nasci em Minas Gerais. Oi? Eu nasci em Minas Gerais. É mesmo? Você nasceu em Minas Gerais, né? Minas Gerais. É mineiro igual o Chiquinho. Você nasceu em Belo Horizonte? Campestre. Campestre? Um local chamado Campestre. Era uma roça. Mas é um município Campestre? Na época era o município de Ponte Nova. Ah, município de Ponte Nova. É. Ah. Depois desbravou e ficou para Piedade. Roberto, voltando aos incêndios, a base dessa informação para a gente é aquele incêndio que aconteceu no circo de Niterói. Ah, em Niterói? Lembra? Sim. Como é que os espíritos foram colocados dentro daquela lua? Perfeitamente. Então, se aquilo aconteceu de maneira mini acontecimento, a gente entende que os outros acontecimentos são uma reunião de espírito no local
que vai passar pela experiência. E aqueles é o que viviam lá naqueles desastres da antiguidade, lá naquele. Como é que estava o nome? Coliseu. Nos Coliseus lá, volta. Até queimava cristão. Aí se uniram todos no cirquinho lá em Niterói. Vamos naquela. Agora tu vê o tempo que leva para poder fazer esse planejamento. O tempo, perfeitamente. Olha o tempo que levou. Né? Perfeitamente. Humberto de Campos é que narra isso muito bem. Ali não, só agora falando em ambientação reencarnatória, o carnaval agora está aí, né? Como é que não deve estar agora? Aí está Tudo preparado. Se você soubesse Prepara. o número de falanges estão já agindo, já estão se programando para agir nesses eventos. Olha, não é brincadeira. Não são poucos não, viu? Se tivesse conhecimento disso, né? Não são poucos, né? Não são poucos não. Sim, como existe aquele escuro de olho verde. Raul Teixeira. Teixeira, falando sobre o carnaval. Coisa muito séria. Fala. A Maíse Braga relata um fato assim, que tinha um casal de amigos, eles eram amigos, foram pro carnaval e tal, né? Muito bem. Aí o que acontece? Choveu, o carro foi arrastado, eles morreram afogados. Tá? Aí depois a moça dá uma comunicação através de Chico, explicando o seguinte, que ela, numa existência anterior, ela não precisou quantos anos, né? Ela e o amigo dela assaltavam as pessoas na estrada e atiravam nos precipícios. E depois vem a reparação, não tem como. Até que se faça o entendimento e a pessoa mude os seus sentimentos, a sua postura. As ações reparadoras se transformam, para muitos, em processos educativos de alta relevância para o reencarnante que toma consciência desse método divino de evolução. Você já tomou consciência, nós já tomamos essa consciência. Você não vai poder dizer que não sabia. Não, eu não sabia que era assim. Sabia sim. E eu ajudo a dizer que sabia sim. Então pode levar ela para esse lugar aí, Capernaum. Eu vou dizer que não. Não? Porque você vai ajudar. Não, tem um atenuante. Tem um atenuante. Para todas elas. Qual é a atenuante? Deixa quieto, vou usar na hora de beber. Tem que ter cuidado com essas coisas escondidas. Essas coisas escondidas. Comigo como advogado. Rô, você está muito calada, hein? Ações reparadoras. Então, você já sabe, né? Que a joia, o problema não é ela, o problema é você. Quem mandou? Então, aproveita a reparação. A pátria, observem os detalhes, certo? A pátria é um conjunto de sentimentos gerados por várias situações. Cada pátria tem um conjunto de sentimentos naquele local. Certo? Situações, eventos, tudo que é próprio daquele local. Toda a pátria é assim. Qualquer país tem essa característica dele. Gerada por várias situações, sentimentos gerados por várias situações. São elas morais, religiosos, culturais, filosóficas, assim como formaliza nas ações mentais uma conduta. Ok? Inclusive, Caibach Schutel, em um dos livros de Caibach Schutel, ele cita as colônias espirituais que têm as características dos países em que determinado espírito viveu, em que a criatura viveu, para quando ela desencarna, ela seja levada para essa colônia a modo de não sentir muito choque. Tem a semelhança. Então, Caibach Schutel, no livro, ele relaciona as colônias, né, com determinados comportamentos. Por exemplo, quem nasce na China, né, existe uma colônias que tem as mesmas características
para que a pessoa não, para que o espírito quando chega não se sinta muito atordoado, muito fora das suas condições. Pátria é um conjunto de interesses, necessidade e oportunidades que ensinam o espírito a realizar novas buscas que vão permitir-lhe adquirir responsabilidade, ampliando o seu campo moral. Estamos na pátria, estamos no Brasil, porque aqui é onde tem as características que necessitamos desenvolver. Onde tem os assuntos, os eventos que precisamos compreender, trabalhar e nos ajustarmos para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso estamos na pátria chamada Brasil. Não é que tenhamos que valorizar essa pátria mais do que qualquer uma outra, ou que elas tenham mais valor do que qualquer uma outra, não é isso. Tá certo? É que aqui tem características as quais nós necessitamos estar envolvidos por elas, por essas características. A pátria promove mudanças na memória e ilumina os níveis de consciência de cada ser. Eis porque a nossa querida Ivone. Ivone Pereira, perfeitamente, veio nascer no Brasil, depois de viver na Europa, cheia de problemas, e ter se cometeu suicídio por várias vezes, não foi uma vez só. Pois é. Por isso ela veio para o Brasil, porque lá encontrou as necessárias condições, né, para ela poder desenvolver o que desenvolveu, e se aperfeiçoar. Foi abnegada. E por isso que ela escreveu aquela enciclopédia, Memórias de um Suicida. Tem gente que não gosta de ler esse livro, quer ler livro, não gosta de livro. É uma enciclopédia. A pátria promove mudança na memória e ilumina os níveis de consciência de cada ser. Ok? Vamos em frente. Veja onde está esse capítulo. Nos porões do inconsciente. E aí, nós estamos aqui no outro. O espírito e o seu processo de evolução. Vamos ver o que diz. A ambientação reencarnatória oferece os meios mais adequados para que o espírito possa atender suas necessidades espirituais. Ela é um processo educativo de grande relevância. A incompreensão da ambientação reencarnatória tem levado muitos espíritos a se afastar de seu planejamento reencarnatório. A ambientação reencarnatória é para o espírito uma grande oportunidade de progresso. Aqui é que está um grande detalhe. Porque aquele que não compreende esses propósitos, realmente ele se afasta. Ele é conduzido pela materialidade. Então, ele abre os olhos. Não, vai primeiro mundo. Lá vou ganhar mais dinheiro. Lá vou ganhar em dólar. Lá vou poder comprar isso, comprar aquilo. Tu vai comprar isso, comprar aquilo, tu vai carregar isso e aquilo. Ele esquece. Ele se esquece que é espírito e o que ele veio fazer é angariar conhecimento, desenvolver seus sentimentos, e é no local onde ele nasceu que existem esses propósitos. Não é na outra pátria, é na pátria que você nasceu. A maior parte se arrasta de um lugar para outro pela materialidade, esquece que é espírito e acha que está tudo muito bem. Porque eu tenho conhecidos que foram para o lugar, viajaram, foram para fora. Não, porque lá eu tenho carro, eu tenho tudo que eu quero. Tudo bem. Vou te encontrar depois, tá? Mas quando você desencarnar, quando você morrer, quando você morrer eu te encontro. Você vai me dizer o que prestou tudo isso. A coisa é muito séria. E é preciso usar essa seriedade. É preciso, inclusive,
que os pais de hoje mostrem para os filhos, porque isso acontece. Eu tenho visto conversas de pais e filhos, inclusive na TV, batendo palmas para esse tipo de situação. Não, meu filho viajou, conseguiu um emprego não sei aonde, você não sabe o que tu estás fazendo. Tu vais também ser punido por ter ajudado ele a sair do seu ambiente, onde os instrumentos para a sua reparação espiritual e aprimoramento estavam presentes. A coisa é muito séria e é preciso tomar com seriedade. Como eu li no início aqui do livro da Sueli Gala-Schuber, seriedade é coisa séria. Seriedade não é para dizer não, porque eu trabalho com seriedade, não. É imputar seriedade no seu comportamento, em especial no seu comportamento. E a seriedade exige que a verdade faça parte. Sem verdade não há seriedade. Essa é a grande questão. Como sem verdade não há caridade. E aí você falta com a caridade, porque você não tem a verdade. Você não quer trabalhar com ela. Eu ouvi, mas não concordo. Você pode ouvir e não concordar, é o problema de cada um. Mas um dia você vai ter que concordar. E quando concordar, quando? Quando o despertar acontece. É assim com todos nós. Não tem como fugir disto. A ambientação reencarnatória é para o espírito uma grande oportunidade de progresso. Acabou. Acabou. Vamos em frente. Esse moço é bom, né? Todo mundo conhece esse moço, né? Dr. Bezerra de Menezes. Trecho da mensagem psicofônica recebida pelo médium Nivaldo Pereira Franco no final da conferência realizada no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, na noite de 27 de agosto de 2015. Ok? Vamos ver. Não lamenteis as dificuldades que ora assolam a terra. A crise de qualquer natureza é uma experiência evolutiva para o desenvolvimento do intelecto moral da criatura humana. Aí você foge, aqui está muito ruim. Como eu tenho escutado muita gente falar, não, está muito ruim, eu vou me mudar, eu vou sair daqui, tá muito... sai e perde a oportunidade do desenvolvimento do intelecto moral. E tu vais para onde depois? Sem desenvolvimento do intelecto moral, você vai para onde? Não tem jeito. Examinai a vida do mundo espiritual para a terra, e não dos efeitos para a causa. Entenderam? Somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. Então, se você está passando dificuldade, se você tem problemas, não é o lugar, é você. O problema é teu. O lugar é onde estão os instrumentos para você evoluir. Então não reclama, não acha ruim, procura vencer, procura se melhorar, procura compreender, procura o conhecimento. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Você pode morrer agora. E aí? O que adiantou a tua arrogância com o lugar, mudar de lugar? O que adianta? Adianta? Pois é. Eu posso cair durinho aqui agora. Meu corpo, puf! E aí? Outro dia eu estava lendo uma reportagem. Não sei onde foi, mas o locutor estava na rádio fazendo um programa. Morreu fulminado ali na hora. Puf! Você viu? Morreu fulminado. Pum! Na cadeira, ficou lá. Aí o pessoal que estava ouvindo disse, bom, acabou o programa, o que aconteceu? A rádio saiu do ar, ele teve um infarto fulminante. É isso, sabe?
Isso pode acontecer com qualquer um. Não fuja do teu lugar. Tenta vencer. É coragem. O espírita que é espírito, o espírito que é espírita, compreende isso. E vai então procurar melhorar-se. E vai mostrar para o outro como tem que acontecer, o que ele precisa fazer. Eu falo isso para meus filhos, embora eles ainda não entendam muito. Isso não é ruim não, rapaz, isso é bom. As pessoas torcem contigo, porque a ignorância ainda está muito presente. Não é à toa que é 2/3, eu acho que é mais. Então, a criatura que morreu desse jeito foi merecimento. Foi? Foi merecimento, porque já pensou ficar doente rolando numa cama? Pronto. Acabou. Pois é, de repente é melhor assim, né? Não fica sentindo dores, né? A nossa jornada na Terra é uma experiência de libertação. Não mais tergiversemos. Não nos permitamos mais tombar nos desfiladeiros da agonia pela presunção, pelo egoísmo. Tergiversemos. Ali embaixo. Subterfúgios. Tergiversemos. É subterfúgio, é desculpas. E todo mundo usa. Todo mundo usa desculpa. Eu já aprendi, eu às vezes falo, a pessoa não gosta não. Desculpa porque você cometeu um erro, porque está errado. Desculpa para isso. Não queira tomar uma desculpa como é que é a palavra mesmo? Esqueci. Justificativo, é isso mesmo. Desculpa é desculpa. Desculpa porque você cometeu algum erro, porque você fez alguma coisa errada, porque você não está entendendo, porque você não quer. Mas as pessoas costumam usar desculpa como se fosse uma justificativa. Não, eu não cheguei porque eu tive um problema assim, como se fosse uma desculpa. E não é desculpa. E não é justificativa, melhor dizendo. É uma desculpa. Você está errando contigo mesmo. Não é comigo, não. Para mim você não precisa dizer nada. As pessoas não gostam quando você fala a verdade. Ela diz, você é muito grosso. Isso é uma estupidez. Estupidez não. Entendeu? Quem quiser tomar assim, que tome. Eu estou vivendo o ápice da transição planetária. É preciso compreender isso. As pessoas não parecem que não querem entender. Elas não estão no tempo. O tempo é o tempo. E se você não vive no tempo, você fica ultrapassado. Você não compreende o que está acontecendo naquele tempo. Como tem muitas pessoas aí apavoradas com os incêndios, com as enchentes, estão desesperadas. Será que vai acontecer aqui? Ué, se acontecer, não tem problema nenhum. Vamos encarar, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor. Qual o problema? As pessoas fogem da realidade, querem viver na ilusão. É isso. Então estão materializadas. Estão apegadas ao materialismo. É isto. É o que eu li ali. É o que eu vi aqui. Eu falei aqui, inicialmente. Conversamos com Jesus. É o que eu li aqui. Agora vai entrar distorções aqui. Olha só o que acontece. Aí eu escuto assim, Jesus quer que a gente seja feliz, mas distorceu de tipo de felicidade, ele leva para a matéria. Então eu estou presa às ilusões, é isso que ele discute. O prazer, a satisfação, eles tomam como felicidade. Roberto, essa palavra egotismo, o ego como religião, egotismo. Da pelo egotismo. O egotismo é... Não, é o ego como religião. Você tem o ego como religião. Egotismo. É justamente. A religião do ego. Da agonia pela presunção, pelo egotismo. Eu. Tá lascado. Eu me lembro bem que teve um determinado momento na minha vida que eu abandonei o eu. Inclusive nas empresas que eu trabalhei, eu passava a usar o nós. E as pessoas perguntavam, mas não é nós, é você que vai fazer. Eu digo, não é nós. Eu não faço nada sozinho, é nós. E eu passei a usar o nós em tudo. Até hoje, em determinado momento, quando eu converso com alguém, eu falo nós, as pessoas não entendem. Elas acham que eu estou...
Aí você me olha assim, eu digo, é nóis, não é? É nóis. Porque o eu, quando você fala, não, porque eu fiz isso é meu, sabe? Mostra muito o egoísmo, sabe? Que você tem uma coisa. Pensa uma pessoa que só fala meu isso, meu aquilo, minha isso, mas eu o dia inteiro no meu e minha. Vamos em frente. É ampla a estrada do amor, embora a porta redentora seja estreita. Entremos por ela, atentando para encontrarmos na casa do Pai o lugar de misericórdia que nos está reservado. Mas ninguém quer entrar pela porta estreita, né? Todo mundo acha que a larga é melhor. Não, vamos por ali está melhor. Vou sair daqui, aqui não, aqui ficar nesse lugar. Não quero ficar nesse lugar não, vamos embora. Eu vou lá para os States, aliás, os States estão botando todo mundo de volta, né? Vou lá para qualquer lugar desse da vida aí, não quero ficar mais aqui não. Vai! Depois você me conta o resto. O resto é problemático. Temos 5 minutos. Os benfeitores espirituais nos amparam no desenrolar da ambientação reencarnatória. Concorda comigo? Ele está amparando você, amparando a Denise, a Ingrid, a Rose, a Graça, o Cid, o Maxwell, o Quaresma, o Antônio, o João, o Joaquim. Está amparando. Mas é preciso que você dê condições de amparo. Sabe por quê? É fácil. O Evangelho mostra. Ajuda-te e o céu te ajudará. Se você não se ajuda, o amigo espiritual não pode entrar mediunicamente contigo, não te inspira, não te lembra, não te faz recordar. E você pensa que está tudo certinho que você está realizando e não está. Aí é que está o grande problema. Por quê? Porque você sofre as energias de determinados malfeitos que estão na tua memória contínua. Elas reverberam em você. Ou você acha que tudo que você fez foi jogado no lixo, está lá e não tem mais nada contigo? As energias são duas, as energias não se perdem. E com um detalhe mais importante também. Além disso, também você entra em contato com o inconsciente coletivo. Aí você arrasta para você o que não presta. A coisa é séria. Eu tenho os assuntos do inconsciente coletivo, depois eu vou contar para vocês. Porém, depois disso tudo aqui, o espírito que rompe com o seu compromisso e sua ambientação reencarnatória muda sua programação, arcando com as consequências dos desajustes que não estavam previstos para a sua existência. Neste caso, o espírito pode vir a perder o amparo dos benfeitores que iriam acompanhar o desenrolar de sua reencarnação e fica entregue às decisões tomadas pelo seu livre-arbítrio, o que pode lhe acarretar outros prejuízos. É isso aí. Então, você rompe um compromisso, o que acontece? Você tem uma dívida, você não paga, você rompe o compromisso de não pagar a dívida. O que pode acontecer materialmente falando? Vai acontecer o que você não desejava que acontecesse contigo, não é verdade? Você pode ir preso, processado, etc. É isso mesmo. É para aí. É por analogia. Você rompe o compromisso, você fica sujeito ao teu livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é da melhor qualidade? É limitado. Hein? É limitado. E é da melhor qualidade esse limitado? Não. Pois é. Então é problemático. É melhor ficar com guia espiritual, não? É melhor ficar do lado dos amigos protetores. Com certeza, sem a menor dúvida.
eles ajudam em tudo. Em tudo. Eles ajudam. Quando você está com eles te ajudam sem você perceber. Sem você perceber. Certo? Você começa a ter mais calma interior, nada te amofina, você não fica apressado para resolver nada, você sabe que tudo vai resolver de acordo com o desenvolvimento da questão, a tranquilidade bate em você, fica uma paz interior, porque você sabe por que isso está acontecendo. Eu digo isso de cadeira, até quando eu comecei a propus que tivesse que acontecer comigo. Nada te aborrece, nada te aborrece tirando sério. Olha, é uma coisa maravilhosa, porque você fica tranquilo. Eu estou muito tranquilo, inclusive, porque o Maxwell está aqui, e eu estou sabendo que o Maxwell está tratando para a gente voltar lá para a cena. Será que eu posso ter essa tranquilidade? Então, está aí. Nós vamos parar nesse quadro, porque é por causa da nossa hora. Né? Vamos parar nesse quadro e estamos vendo, vamos voltar a ele. Eu sempre volto a um slide anterior, o próximo slide é esse aqui, ó. Tá? Nós vamos conversar isso aqui. Mas nós estamos nesse aqui. Ok? Então, para aqueles que não compareceram aqui no início, nós estivemos falando sobre esse livro, Nas Fronteiras da Nova Era, que é um livro ditado, é um livro escrito pela Sueli Caldas Schubert, com a autorização de Manuel Filomeno de Miranda, de Edivaldo Pereira Franco e do Espírito Orion. E tivemos também lendo um trecho do capítulo 6 de Mateus, capítulo 6 de Mateus, versículo 24 a 26, que fala justamente sobre a materialidade. E eu li justamente porque quem está falando aqui é Jesus. E precisamos falar muito de Jesus, porque me parece que até hoje a humanidade ainda não compreendeu o que é materialidade e o que é espiritualidade. E se você tem tendências, quaisquer que sejam a materialidade, você está fora da espiritualidade. Está aqui. Não sou eu quem estou dizendo não. Está aqui. Depois leiam. Mateus capítulo 6, versículo 24 a 26. Essa foi a mensagem que eu recebi durante a semana. Provavelmente semana que vem tem mais. Eu procuro estar em sintonia com os amigos espirituais para que eles possam me inspirar, porque o que eu sei ainda é muito pouco, então eu preciso que eles me abasteçam para que eu possa passar para vocês. E agora nós terminamos o nosso horário, então vamos agradecer ao Pai, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, os momentos que aqui estivemos. Primeiramente, vamos mentalizar mais fortemente a imagem de Jesus que conhecemos. Mestre, como é bom estar contigo. Como nos sentimos suaves, estando ao teu lado. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. A oportunidade de um aprendizado, a oportunidade das informações que deixaste para que nós possamos avançar espiritualmente, fugirmos desta aranha que procura nos prender, que se chama materialismo. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Muito obrigado. Obrigado por permitir que esses amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos ajudem, nos amparem, nos inspirem. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.